Fala galera, tá na hora daquele preview cheio de palpite furado, mas que por algum motivo vocês continuam assistindo e então a gente continua fazendo. Dessa vez a gente vai falar sobre a segunda etapa da Copa do Mundo, que agora retorna para o continente europeu com a etapa da Alemanha, em Albstadt. Então hoje a gente vai falar aí sobre algumas curiosidades do circuito, alguns atletas que voltam a competir saindo do ciclismo de estrada, quem são os atletas brasileiros que vão estar representando o nosso país nessa etapa e muitas outras coisas que a gente sempre aborda aqui no preview. E vamos lá porque as corridas já começam nessa sexta-feira, então fica ligado aí. E pra gente nem perder muito tempo aí, vamos falar direto sobre o circuito de Albstadt. Esse circuito aí foi utilizado pela primeira vez lá em 2013 e desde então ele vem participando em todas as temporadas, com exceção da temporada 2020, que a gente teve o Covid, e naquele ano o circuito de Albstadt ia sediar o campeonato mundial. Mas como acabou não rolando por conta do Covid, o mundial foi mandado para Leogang, na Áustria, e naquele ano em específico o circuito de Albstadt não recebeu daí nenhuma prova de mountain bike. E eu já tive também duas oportunidades de estar correndo naquele circuito, uma vez em 2014, então logo no ano seguinte que ele tinha sido inaugurado, e outra vez em 2019. E uma das curiosidades assim é que esse circuito é um daqueles poucos que a gente vê a oportunidade de usar uma bicicleta HT. Então a gente vai ficar muito na expectativa, né, acompanhando os stories das equipes e tudo mais para ver que bike que eles vão usar. Embora desde 2019 eu tenha notado um movimento assim que as equipes acabam escolhendo priorizar, utilizar somente a bike full. Principalmente as equipes menores, que não tem uma estrutura tão grande para ficar levando bicicletas HT o tempo inteiro para circuitos, sabe, para fazer os testes e tudo mais. Então eles acabam priorizando que o atleta se acostume muito bem com a bicicleta full e que essa seja a única bike que ele vai utilizar durante a temporada inteira. E é muito engraçado a gente ver isso quando a gente olha para o ciclismo de estrada, onde os ganhos marginais são tão falados. Com certeza, se uma vitória estivesse dependendo disso, eles sem dúvida colocariam o atleta para andar de HT. Mas nessa mesma conversa, aí no ano passado a gente teve o Viktor Koretsky ganhando a prova com bike HT. Então, será que esse ano a gente vai ver de novo um atleta aí de bike rígida vencendo uma etapa da Copa do Mundo? E outra particularidade do circuito de Albstadt é que além dele não ser muito técnico, embora às vezes eles tentem colocar alguns obstáculos, o que geralmente mais interfere aos atletas ali em questão de pilotagem nesse circuito são as condições climáticas. Lá costuma chover, então é uma pista que geralmente tem lama, mas a princípio para esse ano a gente não tem previsão de chuva nesse final de semana. Então os atletas devem percorrer o circuito normalmente, mas outra particularidade desse circuito que costuma definir a prova é a quantidade de subidas que ele tem. Então entre os meus palpites aí vocês vão ver atletas que geralmente se destacam mais nessa força bruta, assim, atletas que têm uma boa relação de peso-potência, porque são duas subidas bem longas que praticamente definem a prova. Então você sobe e desce e é isso, a prova é definida por aí. Isso tudo falando do XCO. No XCE, no short track, a gente tem um circuito bem plano mesmo, só com uma subida bem lançada. Então os atletas praticamente atropelam ela e é sim uma prova que o ciclista mais potente tende a vencer. E vamos falar aqui sobre os atletas que vão estar presentes nessa etapa da Copa do Mundo, começando pelos que vão estar representando o nosso país. A gente vai ter uma boa quantidade de atletas brasileiros nessa edição, contando com Cocuzzi e Avancini na Elite, Gil na Sub-23 feminino, na Sub-23 masculino Gustavo Xavier, Júnior masculino Eike Leôncio e Júnior feminino a Gabi Ferola. Então esses são os 6 atletas brasileiros que vão estar lá representando o Brasil nessa etapa da Alemanha. A princípio eu não estou sabendo de mais ninguém, mas se você sabe de algum outro atleta que vai estar participando também, não esquece de deixar aqui nos comentários pra gente estar sempre se atualizando. Mas outra notícia bem legal que a gente teve sobre essa etapa da Copa do Mundo é a volta de 2 ciclistas de estrada que vão estar competindo de novo no mountain bike. Entre eles,
como eu citei ali atrás, o Wiktor Koretsky, o atual campeão da etapa de Albstadt. Então vai estar voltando para defender o título, mas com alguns pontos a menos aí no ranking, ele vai ter que brigar bem para estar de novo na ponta do pelotão para brigar pela vitória. E o outro ciclista é o Thomas Pidcock. Esse aí, sem dúvida, é o meu favorito para a prova, principalmente depois do que ele fez no ano passado, saindo da última posição, costurando todo mundo para chegar na 5ª colocação no pódio, mesmo tendo um furo de pneu no meio da prova. Então, mesmo no meio daquela loucura, o cara fez um top 5 e as características do circuito também são bem favoráveis para ele. Não tanto no short track, mas sim no XCO. E galera, só pra gente completar aí dessa passada pelos ciclistas de estrada que estão vindo competir, o Mathieu Van Der Poel não vai estar competindo nesse final de semana, já que ele vai participar do Giro de Itália, então uma volta aí de 3 semanas, então ele vai ficar exclusivamente focado aí tanto nessa etapa quanto a etapa de Nove Mesto. Ele não vai poder estar participando, vai estar focando no ciclismo de estrada, né? Ele que demorou tanto para se recuperar daquela lesão nas costas dele, então agora ele está mais focado no ciclismo de estrada. E outra notícia bem triste que a gente teve é que o Milan Vader, o ciclista holandês que estava super se destacando ali entre a elite do mountain bike, ele também não vai poder estar participando. Na verdade, ele sofreu um acidente bem grave na volta do País Basco e só agora que ele voltou, na verdade, a dar as primeiras pedaladas. Então não se tem nem ideia de quando que ele vai voltar a competir, mas a gente deseja, claro, uma super recuperação para o cara e que ele possa de novo estar competindo aí ou no ciclismo de estrada ou no mountain bike. E agora que a gente já passou então pelas características do circuito, os atletas que vão estar lá, tá na hora da gente comentar aí um pouco sobre os favoritos e alguns palpites para a prova, tanto de sexta quanto de domingo. Na sexta-feira, pelas características do circuito, eu acredito em atletas bem explosivos, atletas fortes mesmo de sprint. Então não tem como tirar aí do feminino as 2 primeiras colocadas do Campeonato Mundial de Short Track do ano passado. Então, Sina Fry e a Ivy Richards, eu acredito que são os nomes mais fortes ali para aquela disputa. Para a prova de domingo, os meus palpites seriam nas atletas com mais características de escalada. Então, entre elas aí eu colocaria a Pauline Ferrand-Prévot, a Leconte, a Mona Mitterwalner, que fez uma grande prova no Rio, e também a Yolanda Neff. Essas são aí as 4 favoritas que eu diria para brigar pela vitória da prova. Um quinto nome também eu diria que a Kate, que ela também estava muito bem aqui no Rio, mas acabou não conseguindo fazer uma boa prova. Acho que teve várias coisas assim que acabaram atrapalhando a performance dos atletas europeus, como se acostumar com o clima e tudo mais. Então, mas não descartaria ela de uma grande temporada para esse ano. No masculino, a gente levando em consideração essas mesmas características de circuito, eu diria que para o domingo seria o dia de atletas como Jordan Sarrou, que tem se demonstrado muito bem aí durante essa temporada, mas que não correu a primeira etapa da Copa do Mundo por conta de um teste positivo de Covid. O Thomas Pidcock, com certeza, é meu grande favorito para essa prova. Eu acredito que o ciclismo de estrada tem ajudado bastante o Koretsky aí a pegar um shape legal aí para essa primeira competição de mountain bike, principalmente nesse circuito que não tem nada muito técnico, embora ele seja um cara muito técnico já por natureza. E um outro cara aí que eu não vou descartar do pódio, 2 caras na verdade, né? É o Nino, que apesar de qualquer coisa tem se mostrado um cara muito constante, um ciclista super completo, e nessa primeira etapa da Copa do Mundo mostrou que ainda quer vencer muito. E outro nome aí que a galera não deve estar falando muito, mas que está tendo um ano excelente, é o Thomas Lister. Esse cara aí tem feito uma temporada muito constante, depois de algum tempo um pouco mais sumido dos pódios e tudo mais. Ele que vocês devem lembrar aí que roubou a 3ª colocação naquele Mundial de Cairns, que o Avancini estava ali brigando entre as primeiras colocações. O Thomas Lister é que acabou terminando na 3ª colocação e deixou o nosso Avancini na 4ª. Então é esse cara aí, ele fez uma grande prova já na CMTB aqui no Brasil, também andou muito redondo no Mundial e depois nas outras provas na Europa ele se manteve ali sempre entre os 3 primeiros.
Então acredito que ele vai ser um cara aí que pode estar andando super bem, tanto nessa primeira etapa da Copa do Mundo aí, como um cara pra gente olhar ao longo da temporada. Tô editando aqui o vídeo e acabei de ver duas coisas que eu esqueci, duas pessoas muito importantes que eu esqueci de mencionar aí. Anne Terpstra andou demais aqui no Brasil e conquistou a segunda colocação, e ela também é uma atleta super escaladora, então acredito que deve estar aí com bastante vontade de vingança depois de ficar na segunda colocação em Petrópolis, e ela também vai ser um super nome aí para essa segunda etapa da Copa do Mundo. E outra pessoa muito importante e que agora faz muito sentido aí os stories que postou andando de HT é o senhor Avancini, né? O Henrique Avancini andou postando muitos stories aí andando com a nova Cannondale, e então eu acho que é um cara que tá com maldade no coração e que depois de ter tirado aquela pressão de estar correndo em casa, é um cara que deve fazer uma prova incrível aí nesse final de semana e no próximo, principalmente nas provas de short track. Bom, galera, e esses aí foram os meus palpites para essa segunda etapa da Copa do Mundo. Não esqueçam também de deixar os palpites de vocês para a gente analisar aqui e trocar uma ideia aqui embaixo sobre quem vocês acham que vai vencer tanto as etapas de short track quanto as etapas de cross country. A gente se vê aí na semana que vem para conversar sobre a etapa de Nove Mesto, que já vem na semana seguinte, e eu espero vocês. Até lá, tchau!